Sabe quando você sente que nasceu para fazer uma coisa? Desde pequeno, eu, Rogério Santos, sabia que meu lugar era em frente ao fogão. Lembro do cheiro do alho fritando na manteiga na cozinha apertada da casa onde cresci, lá em Monte Azul, uma cidade tão pequena que, se você espirrar na praça, todo mundo vai comentar. Minha mãe dizia que eu tinha mãos abençoadas, e eu acreditava. Aos 8 anos, já inventava pratos esquisitos, misturando o que encontrava na geladeira. Às vezes saía uma gororoba intragável, mas às vezes dava tão certo que até minha mãe se surpreendia. A cozinha era meu refúgio, meu jeito de me sentir forte, mesmo sendo um garoto franzino e cheio de inseguranças. Quando completei 30 anos, depois de muito ralar como auxiliar, virei chefe no restaurante mais famoso da cidade. Foi uma fase mágica. Clientes elogiando meus pratos, fila de espera para conseguir mesa, jornais locais me chamando de orgulho de Monte Azul. Eu me sentia invencível. Até que surgiu a chance que parecia feita sob medida. Um programa de culinária transmitido em rede nacional, com um prêmio de R$1 milhão. Só de imaginar ganhar já me dava calafrios. Poderia abrir meu restaurante, ajudar meus pais, tirar meus sonhos do papel. Me inscrevi sem pensar 2 vezes. Passei por entrevistas, testes, provas. A cada etapa, os jurados pareciam mais encantados com minha comida. Meu prato na semifinal foi um sucesso. Fiz um cordeiro ao molho de hortelã que arrancou aplausos. Todos diziam que eu era o favorito. Eu acreditava. A grande final foi marcada para uma noite de sábado, com transmissão ao vivo para milhões de pessoas. O desafio era criar um prato que representasse minha vida. Escolhi fazer um risoto de cogumelos com toque de limão siciliano. Minha infância em cada colherada. Era simples, mas carregado de emoção, lembrança, alma. Enquanto cozinhava, notei um cheiro estranho no caldo. Cheguei a olhar em volta, mas os câmeras, os outros finalistas, tudo parecia normal. Sacudi a cabeça tentando afastar a sensação. Concentrei-me em cada movimento. Mexer o arroz, controlar o ponto, ajustar o sal. Quando finalizei, meu coração quase explodia. Entreguei o prato aos jurados, orgulhoso. Pensei, é agora, Rogério. Você vai mudar sua vida. Mas assim que colocaram a primeira colher na boca, tudo mudou. Aqueles que antes sorriam para mim, que diziam ser meu fã, passaram a me olhar com nojo. O primeiro jurado franziu o nariz e falou, isso aqui está intragável. O segundo balançou a cabeça. Que decepção. O terceiro gargalhou. É piada, né? Cada palavra me cortava mais fundo que uma faca afiada. Segurei o choro, mas meus olhos já brilhavam. Eu tentava entender. Como assim meu risoto, que sempre encantou, agora parecia veneno? O apresentador me perguntava como eu me sentia ouvindo aquilo, mas eu só conseguia pensar em desaparecer. Quando anunciaram a vitória do outro finalista, a plateia explodiu em aplausos, mas para mim era como se estivessem aplaudindo minha vergonha. Senti minha alma se esfarelar. Voltei para Monte Azul no dia seguinte. O caminho de volta parecia interminável. Cada quilômetro me afastava mais do sonho. Na rodoviária, notei pessoas me olhando como quem diz, olha lá o cozinheiro fracassado. Passei a evitar sair de casa. No restaurante, meus colegas tentavam me consolar, mas o burburinho era inevitável. Alguns clientes iam lá só para me ver de perto, para comentar. Ele é aquele que foi humilhado na TV. Isso me matava um pouco mais todo dia. A cada madrugada, eu me revirava na cama, lembrando das risadas dos jurados, me perguntando onde errei. 2 semanas depois, quando a dor já me corroía a alma, recebi um e-mail anônimo com o assunto. Você foi sabotado. Senti um frio no estômago. Abri tremendo, e lá estavam fotos claras de alguém mexendo nas minhas panelas, derramando um líquido escuro no meu caldo, enquanto eu dava entrevista rápida pro apresentador. O cheiro estranho, o gosto ruim, a humilhação, tudo fez sentido. Fui sabotado e destruído em rede nacional sem nem saber. Mas eu não tinha ideia de que aquela descoberta seria só o começo do meu inferno. Quando terminei de ler aquele e-mail, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. A mente girava como se eu estivesse em uma montanha russa. Raiva, tristeza, incredulidade. Como alguém foi capaz de me fazer isso? Eu tinha colocado minha vida inteira naquele prato, e tudo foi destruído por pura maldade. Passei horas olhando para aquelas fotos, ampliando cada detalhe, procurando reconhecer quem tinha mexido nas minhas panelas, mas o rosto estava sempre fora de foco, como se a pessoa tivesse tomado cuidado para não ser identificada. Era um golpe ainda mais cruel. Eu sabia que fui sabotado, mas não tinha como provar. Nos dias seguintes, tentei conversar com a produção do programa. Mandei mensagens, liguei, enviei e-mails com as fotos em anexo. Em todas as respostas diziam que não sabiam de nada e que o resultado era oficial e irrevogável. Em resumo,
Se eu quisesse insistir, que procurasse a justiça. Mas que justiça? Eu tinha dinheiro para pagar. Eu não tinha nada além da vergonha que me acompanhava cada vez que alguém reconhecia meu rosto do programa. Até meus pais, que sempre foram meus maiores apoiadores, estavam arrasados. Lembro da minha mãe chorando na cozinha enquanto meu pai tentava me convencer a não desistir. Você é maior que isso, meu filho. Você vai se reerguer. Mas eu não conseguia mais acreditar. Comecei a me afundar em pensamentos sombrios. Toda manhã era um esforço levantar da cama. O restaurante me afastou por tempo indeterminado, porque a clientela começou a diminuir. O dono dizia que as pessoas iam lá para turistar na minha desgraça, não para comer. Alguns amigos sumiram, outros só me procuravam para perguntar detalhes sórdidos da final. Eu me sentia um lixo. Foi nesse período que comecei a beber. No início era só uma dose para dormir. Depois, 2, 3. Logo passei a precisar do álcool para enfrentar qualquer hora do dia. Em pouco tempo, o dinheiro que eu tinha guardado acabou. As contas do apartamento começaram a acumular. A geladeira foi ficando vazia. A bebida se tornou minha companhia constante. Lembro do dia em que fui expulso de casa por não pagar meses de aluguel. Saí com uma mala de roupas e algumas panelas, meu maior tesouro, pois ainda sonhava em cozinhar de novo. Mas na rua, logo descobri que panelas não matam fome, nem aquecem em noites frias. Passei a dormir em marquises e bancos de praça. A primeira noite que dormi ao relento foi a pior. O chão gelado, o som dos carros passando, as pessoas desviando de mim como se eu fosse invisível. Você já parou para pensar em como a vida pode virar do avesso de um dia para o outro? Ontem você tinha casa, trabalho, amigos. Hoje você não tem mais nada. Isso aconteceu comigo. De um chefe elogiado na TV, virei mais um homem sujo, cheirando álcool, pedindo moedas para comer. A cada madrugada, as lembranças daquela final me assombravam. As risadas, os olhares de desprezo, a sensação de impotência. Perguntava a Deus, por quê? O que eu fiz para merecer isso? Com o tempo, fui me acostumando com a rotina da rua. Aprendi onde era mais seguro dormir, onde serviam sopa nos dias frios, mas cada amanhecer era um tapa na cara. Acordar embaixo de uma marquise, sentir o cheiro de urina, ouvir as pessoas cochichando, olha lá, mais um mendigo. Às vezes, alguém me reconhecia. Ei, você não é aquele cozinheiro da TV? Eu forçava um sorriso, mas por dentro só queria sumir. Nessas horas, a bebida se tornava meu único consolo, me fazendo esquecer, mesmo que por pouco tempo, quem eu tinha sido e no que me transformei. Você já conheceu alguém que caiu assim, do nada? Ou até mesmo já sentiu que tudo que construiu poderia escorrer pelos dedos? Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história. Quero saber até onde minha voz está chegando, mesmo que agora seja apenas a voz de um homem perdido. Certo dia, acordei tremendo de frio. Fazia tanto tempo que eu não via meu reflexo que quase não me reconheci numa vitrine. Barba desgrenhada, rosto inchado, olhar vazio. Passei a mão no vidro, como se quisesse atravessar e resgatar o Rogério que existia antes, mas aquele Rogério parecia ter morrido na noite da final. As panelas que carregava já estavam amassadas, sujas de tanto arrastar pelas calçadas. Lembro que me sentei na calçada e chorei tanto que perdi a noção do tempo. Ali, em meio aos meus soluços, percebi que precisava encontrar uma razão para continuar respirando. Mas onde? Foi quando uma senhora, aparentando uns 70 anos, se aproximou e me entregou um pacote de pães quentes. Ela sorriu, disse que lembrava de mim na TV e que sempre rezava para eu me reerguer. Aquela bondade tão simples acendeu uma faísca dentro de mim. Mas eu não sabia que a maior provação da minha vida ainda estava por começar. Naquela manhã fria em que recebi o pacote de pães da senhora, senti algo diferente. Por alguns minutos, o mundo pareceu menos hostil. O calor do pão ainda fumegante, o sorriso dela, a forma como colocou a mão no meu ombro. Tudo isso me fez lembrar que ainda existiam pessoas boas, que não se importavam com a aparência ou com os erros de alguém. Mas quando ela foi embora, a solidão voltou a me envolver como um cobertor pesado. Eu precisava encontrar uma forma de sair daquele buraco, mas cada passo parecia impossível. Passei dias vagando pelas ruas de Monte Azul. Já não era mais a cidade que me orgulhava de chamar de lar. Agora cada esquina guardava um fantasma do meu passado. A escola onde vendi meus primeiros brigadeiros para comprar panelas, a praça onde aprendi a andar de bicicleta, o restaurante onde fui aplaudido como chefe. Cada lembrança doía como facada no peito. Às vezes eu me perguntava se todo mundo que me via maltrapilho na rua sabia quem eu era. Será que cochichavam, olha, lá vai o Rogério, o chefe que foi humilhado na TV? Ou será que para eles eu era só mais um rosto esquecido em meio à multidão de indigentes? Foi nesse período que comecei a conviver com outras pessoas em situação de rua. Conheci o Zé, um ex-pedreiro que perdeu tudo em um acidente. A Marlene, que foi expulsa de casa pela própria família. E o Tonho, que simplesmente cansou da vida e desistiu. Cada um tinha sua história de dor,
mas todos compartilhavam o mesmo sentimento, a sensação de não pertencer mais a lugar algum. À noite, nos reuníamos em volta de uma fogueira improvisada e contávamos nossas histórias. Ali, entre desconhecidos, encontrei mais acolhimento do que nos dias em que eu tinha amigos, que só apareciam quando eu estava em alta, mas a bebida continuava me dominando. Era como se cada gole de cachaça fosse um prego a mais no meu caixão. Sabia que estava me matando aos poucos, mas não conseguia parar. Tentei pedir ajuda em um posto de saúde, mas ao ver minha aparência e sentir o cheiro de álcool, o atendente me tratou como um peso morto. Volta quando estiver sóbrio, disse ele, sem nem olhar nos meus olhos. Saí dali me arrastando, humilhado. É nessas horas que a gente entende como a sociedade trata quem está no fundo do poço. Como lixo. Você já pensou que poderia ser você ou alguém que você ama nesse lugar? Já imaginou como seria ser julgado pelo que aparenta e não pelo que realmente é? Se você acha que nunca vai acontecer contigo, saiba que eu também pensava assim. Certo dia, resolvi pedir comida na porta de um restaurante novo na cidade. O cheiro da comida me torturava. Quando o garçom me viu, fez uma cara de nojo e disse que ali não serviam gente como eu. A vergonha me consumiu. Quis sumir dali, mas meus pés não obedeciam. Só consegui sair quando ouvi risadas vindo de uma mesa próxima. Foi como se me empurrassem para longe. Atravessei a rua cambaleando, me sentindo mais sujo e inútil do que nunca. Nessa mesma noite, sentei embaixo de uma marquise e, no silêncio, comecei a falar sozinho. Perguntei a Deus se ele ainda lembrava de mim. Pedi um sinal de que minha vida poderia voltar a ter algum sentido. Foi quando escutei passos. Achei que era alguém vindo me expulsar dali, mas era um rapaz jovem, com uniforme de entregador. Ele se aproximou, colocou uma quentinha ao meu lado e disse: "Você não merece passar fome. Eu vi seu programa. Você me inspirou a cozinhar. Obrigado por isso." Chorei como criança. Não lembrava a última vez que alguém dizia que eu tinha inspirado algo bom em outra pessoa. Aquele garoto reacendeu uma chama quase extinta em mim. Se ele conseguia ver algo de bom no homem destruído que eu me tornara, talvez eu ainda tivesse salvação. Talvez ainda houvesse um caminho para voltar a ser alguém de quem eu pudesse me orgulhar. Mas por mais que aquela quentinha e aquelas palavras tivessem me dado forças, minha batalha com o álcool só piorava. Cada vez que tentava largar, vinha uma crise de abstinência que me deixava tremendo, vomitando, delirando. Às vezes, via vultos à noite. Tinha pesadelos tão reais que acordava gritando. Me sentia aprisionado dentro de mim mesmo. Foi nesse período que comecei a pensar que a morte poderia ser a única saída. Cheguei a subir na mureta de uma ponte, olhando a água escura lá embaixo. O vento batia no meu rosto, trazendo flashes da minha vida. Os pratos que criei, os abraços da minha mãe, as risadas do meu pai, mas também as vaias, os xingamentos, a solidão. Fiquei ali por horas, até que o sol nasceu e a luz do dia me fez desistir. Eu ainda não sabia, mas um reencontro inesperado mudaria completamente o rumo da minha história. Naquela manhã em que o sol me impediu de pular, desci da ponte me sentindo ainda mais perdido. As ruas estavam começando a encher de gente indo trabalhar. E eu, sujo, com as roupas rasgadas, parecia um fantasma vagando entre eles. Cada olhar de reprovação me lembrava do abismo que havia entre quem eu fui e quem eu era agora. Passei o resto do dia vagando, sem rumo, até que decidi voltar para o centro da cidade. Sentei em frente à antiga padaria onde minha mãe comprava pão para mim antes de me levar à escola. Foi ali que uma voz familiar me chamou pelo nome. Olhei para cima e vi o Rafael, meu melhor amigo de infância. O mesmo que provava meus primeiros pratos e dizia que eu ia ser um chefe famoso. Seu olhar misturava espanto e tristeza. Ele se agachou, colocou a mão no meu ombro e disse: "Rogério, o que aconteceu com você?" As lágrimas começaram a escorrer sem que eu conseguisse controlar. Contei tudo, desde o concurso, a humilhação, a sabotagem, até os dias que passei nas ruas. Cada palavra saía como um desabafo engasgado havia anos. Rafael escutou tudo em silêncio, com os olhos marejados. Ele me ofereceu ajuda. Queria que eu fosse morar com ele, até conseguir me reerguer. Mas eu recusei. Eu não conseguia aceitar caridade. Não queria ser um peso na vida de alguém. Senti vergonha de quem me tornei. E achei que não merecia aquele gesto de bondade. Mesmo assim, ele insistiu, dizendo que eu não precisava enfrentar tudo sozinho. Mas eu simplesmente não conseguia me perdoar. Me despedi dele e fui embora antes que minha covardia me fizesse mudar de ideia. Naquela noite, enquanto eu me abrigava embaixo de uma marquise, fiquei lembrando das palavras do Rafael. A mente ficou martelando. Será que eu estava me afundando porque queria pagar uma culpa que não era minha? Será que eu acreditava que merecia sofrer? Pensamentos assim me perseguiam como sombras. O álcool era meu único remédio, mas também era o veneno que me mantinha nesse ciclo infernal. Cada vez que eu prometia a mim mesmo que seria a última dose,
No dia seguinte, acabava cedendo. Pouco tempo depois, em mais uma madrugada fria, acordei com sirenes e luzes vermelhas piscando. Um homem que dormia a poucos metros de mim havia sido encontrado morto. A polícia e os bombeiros falavam em overdose. Aquilo me sacudiu como um raio. Eu conhecia o cara, o Tonho, o mesmo que dividia comida comigo quando aparecia alguma alma caridosa. Ver seu corpo sendo levado num saco preto me fez pensar que aquele poderia ser eu. Mas, mesmo assim, no dia seguinte, lá estava eu, pedindo moedas para comprar mais bebida. Você já se sentiu assim? Preso em algo que sabe que está te matando, mas não consegue largar? Se já passou por isso ou conhece alguém que viveu algo parecido, compartilhe a sua história nos comentários. Sua experiência pode ajudar muita gente que, assim como eu, acha que está completamente sozinho. Os dias se tornaram semanas, e as semanas, meses. Meu corpo começou a dar sinais claros de que não aguentaria muito mais. Tossia sangue, sentia dores constantes no estômago. A cabeça latejava como se fosse explodir. Meus poucos dentes estavam podres. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar uma garrafa. Em algumas madrugadas tinha certeza de que não acordaria no dia seguinte. A única coisa que me mantinha de pé era uma pontinha de esperança, quase invisível, de que algo poderia mudar. Essa mudança começou a tomar forma quando, em mais uma manhã cinzenta, acordei com alguém sacudindo meu ombro. Abri os olhos e vi um homem alto, de terno, com um crachá pendurado no peito. Ele disse ser de uma ONG que cuidava de moradores de rua. Falou que me encontraram por indicação de um amigo que não parava de pedir ajuda para mim. Na hora pensei em Rafael. O homem me explicou que a ONG oferecia um programa de reabilitação, mas que eu precisaria querer muito sair daquela vida, pois seria difícil, doloroso, mas não impossível. Enquanto ele falava, minha mente ia e voltava entre o presente e as lembranças do passado. Eu pensava nos pratos que fazia, nos clientes sorrindo, na sensação de orgulho ao ver alguém elogiando minha comida. Pensei também nas palavras do entregador que me deu a quentinha, no sorriso da senhora com os pães, no olhar de desespero do Rafael. Percebi que, apesar de ter sido jogado no fundo do poço, ainda havia pessoas que se importavam comigo. Mas mesmo assim, sentia um medo paralisante. E se eu tentasse e fracassasse de novo? E se minha vida já estivesse condenada? O homem da ONG me entregou um cartão e disse que me esperaria no dia seguinte, às 10 horas, na porta do abrigo. Prometeu que, se eu aparecesse, faria tudo o que pudesse para me ajudar. Fiquei ali, sentado no chão, olhando aquele cartão como se fosse um bilhete de loteria premiado, mas que eu não sabia se teria coragem de usar. Naquela noite, dormi abraçado ao cartão e fiz uma promessa silenciosa a mim mesmo. Se acordasse vivo, daria uma chance àquele recomeço. Quando o sol nasceu, meus olhos abriram como se tivessem sido puxados de volta de um sono sem fim. O cartão da ONG ainda estava na minha mão, amassado, mas intacto. Meu coração batia rápido, como se quisesse me lembrar de que eu ainda estava vivo. Passei horas olhando para ele, tentando decidir se teria coragem de aparecer no abrigo. A ideia de sair das ruas me enchia de esperança, mas também me aterrorizava. Eu tinha medo de não ser mais capaz de me adaptar, medo de decepcionar quem acreditava em mim, medo de mim mesmo. Às 9 volts, juntei minhas poucas coisas, uma mochila rasgada, uma jaqueta que fedia a álcool e as panelas amassadas que eu carregava como troféus de um passado que parecia tão distante. Caminhei até o endereço anotado no cartão. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Quando cheguei na frente do abrigo, tremia mais do que em qualquer crise de abstinência. Vi o homem de terno do dia anterior me esperando. Quando ele me viu, sorriu como se eu fosse o maior vencedor do mundo. Seu nome era Sérgio. Ele me recebeu como se eu fosse alguém importante, alguém que merecia respeito. Algo que eu não sentia havia anos. Dentro do abrigo, o cheiro era de desinfetante e café fresco. O contraste com o fedor das ruas me fez lacrimejar. Me levaram para tomar banho, me deram roupas limpas. Quando me olhei no espelho depois de tanto tempo, não me reconheci. Sem a sujeira, vi um homem envelhecido, cansado, com marcas profundas no rosto. Mas também vi pela primeira vez em anos uma fagulha de humanidade em meus olhos. A equipe do abrigo me acolheu como um amigo que estava voltando para casa. Disseram que minha recuperação não seria fácil nem rápida, mas que não precisaria enfrentar nada sozinho. Aquilo me deu um pouco de coragem. Comecei a participar das reuniões do programa de reabilitação. No início, sentia vergonha de compartilhar minha história. Achava que todo mundo me julgaria. Mas, ao ouvir as histórias dos outros, percebi que cada um ali carregava sua própria tragédia. Alguns tinham perdido tudo por causa de drogas, outros por violência, outros ainda por doenças que destruíram suas famílias. Em cada história, encontrei ecos da minha dor.
Pela primeira vez, senti que não era um monstro, mas apenas um homem machucado tentando sobreviver. As primeiras semanas foram as mais difíceis. O corpo doía em cada canto. Minha mente era um turbilhão de lembranças ruins. Nas madrugadas, tinha pesadelos com a noite da final. Via os jurados rindo, sentia o cheiro do prato sabotado, acordava suando frio. Havia dias em que queria desistir, voltar para as ruas, onde a única preocupação era encontrar a próxima dose. Mas, toda vez que a tentação surgia, eu lembrava do olhar do Rafael, das palavras do entregador, do sorriso da senhora do pão. E principalmente lembrava do que a equipe da ONG dizia: você não precisa ter vergonha de tentar. Aos poucos, minha saúde começou a melhorar. A tosse diminuiu, as dores ficaram mais suportáveis. A abstinência ainda me atormentava, mas com o apoio dos profissionais, aprendi a controlar a ansiedade. Cada pequena vitória era celebrada como se eu tivesse conquistado um troféu. Quando consegui passar uma semana sem beber, chorei abraçado em Sérgio. Ele me dizia que a força que eu procurava sempre esteve dentro de mim, só precisava de ajuda para reencontrá-la. Nesse período, me ofereceram atividades terapêuticas. Quando sugeriram que eu cozinhasse para os outros acolhidos, senti um frio na barriga. Só de pensar em voltar a segurar uma colher de pau, minha mente voltava para o momento em que fui destruído em rede nacional. Mas aceitei, tremendo. Cozinhei um simples arroz com frango, mas quando o aroma se espalhou pela cozinha do abrigo, vi rostos se iluminando, ouvi elogios sinceros. Foi como se uma parte minha tivesse renascido ali, no cheiro da comida, no sorriso das pessoas. Você já sentiu que um talento seu, algo que ama, se transformou em fonte de dor? Que aquilo que deveria te trazer felicidade acabou sendo o que mais te machucou? Escreve aí nos comentários se já passou por algo assim. Quero saber suas histórias, para que a gente não se sinta sozinho nessa luta. Com o tempo, cozinhar passou a ser minha terapia. Eu criava pratos simples, mas cheios de afeto. Sentia como se, a cada receita, eu recuperasse um pedacinho do Rogério que fui um dia. Comecei a sonhar, timidamente, em ter uma segunda chance, em abrir um pequeno negócio, mesmo que fosse uma barraquinha de comida de rua. Cada vez que alguém no abrigo dizia: "Que delícia, Rogério!", eu acreditava um pouco mais que ainda havia espaço para mim neste mundo. Mas eu ainda não sabia que o passado, aquele pesadelo da final, voltaria a bater na minha porta, me testando mais uma vez. Os meses se passaram e fui me tornando parte daquela pequena comunidade do abrigo. Já não era apenas o morador de rua resgatado, mas o cozinheiro que preparava as refeições com carinho. Passei a receber convites para ajudar em eventos beneficentes organizados pela ONG. Cozinhar para pessoas que precisavam tanto quanto eu me enchia de orgulho. Cada elogio, cada sorriso de gratidão era como um remédio para a ferida que eu carregava na alma. Pela primeira vez em anos, dormia com a sensação de que poderia construir um futuro diferente. Um dia, enquanto organizava os utensílios da cozinha do abrigo, Sérgio entrou com um jornal em mãos. Ele parecia tenso. Me entregou a edição aberta em uma página com uma foto que congelou meu sangue. Era um artigo sobre os 10 maiores fiascos em realities de culinária do Brasil. Em destaque, lá estava eu, no pior momento da minha vida, com a legenda: "O risoto que virou piada nacional". Senti as pernas falharem. O passado que eu tentava enterrar ressurgia com força, e não em forma de lição, mas de escárnio. Passei o resto do dia em choque, revivendo a humilhação. Aquela matéria viralizou rapidamente, e em poucas horas recebi mensagens de pessoas que lembravam de mim apenas pelo fiasco. Alguns riam, outros escreviam palavras cruéis como: "Você merece estar onde está", ou "Não adianta tentar voltar, você nasceu para fracassar". Cada notificação no celular era um soco no estômago. Tive vontade de sumir novamente, de desistir de tudo, de correr até a venda mais próxima e me afundar na bebida. Mas, dessa vez, não estava mais sozinho. Sérgio sentou ao meu lado, colocou a mão no meu ombro e me lembrou de tudo que já tinha conquistado desde que chegara ali. Disse que as pessoas só viam o momento do erro, mas que eu sabia a verdade sobre o que aconteceu. E, acima de tudo, que eu tinha superado cada dia desde então. Suas palavras me acalmaram um pouco, mas a dor ainda latejava. Naquela noite tive pesadelos tão vívidos que acordei gritando, suando frio, quase como se estivesse de volta ao estúdio de TV, com as câmeras filmando minha humilhação. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Ao chegar na cozinha do abrigo, encontrei um grupo de moradores em círculo. Pensei que iam me criticar ou zombar de mim por causa da notícia. Mas em vez disso, começaram a bater palmas. Um dos rapazes se aproximou e disse: "Você é nosso chefe. Nós sabemos quem você é de verdade. Não deixe essa matéria te derrubar". Aquilo me desmontou.
Chorei ali mesmo, no meio da cozinha, sentindo que, apesar de tudo, eu tinha construído laços reais. Essa demonstração de apoio me fez entender que, embora eu não pudesse mudar o que aconteceu, poderia escolher como lidar com isso. Comecei a dar pequenas palestras no abrigo sobre minha história, compartilhando com outros moradores a importância de pedir ajuda, de não ter vergonha das quedas. Percebi que, ao contar minha trajetória, inspirava outros a não desistirem. E isso me dava uma força que nem sabia que existia. Foi então que Sérgio me trouxe uma proposta inesperada. A ONG planejava abrir uma cozinha comunitária para gerar renda para os moradores em processo de reinserção social, e queria que eu fosse o responsável por liderar o projeto. Quando ouvi aquilo, meu coração quase parou. Era tudo o que eu sonhava. Voltar a cozinhar profissionalmente, mas agora com um propósito ainda maior. Ajudar quem estava onde eu estive. Mas, para aceitar, eu precisava superar um último obstáculo. Minha própria vergonha. Eu temia que, ao colocar meu nome no projeto, as pessoas lembrassem do meu fracasso na TV e usassem isso para desmerecer a iniciativa. Durante dias fiquei dividido. Caminhava pela cidade olhando cada rosto, imaginando se lembravam de mim como o cozinheiro do desastre. A ansiedade voltou a me corroer. Em algumas noites, a vontade de fugir de tudo era tão grande que só não desisti porque, antes de dormir, lembrava de cada pessoa que dependia daquela cozinha para ter uma chance. Você já sentiu medo de correr atrás de um sonho por causa do que os outros poderiam pensar de você? Se já passou por isso, compartilha comigo nos comentários. Sua coragem pode encorajar outras pessoas que, como eu, ficam paralisadas pela opinião alheia. Na noite em que deveria dar minha resposta, sentei sozinho na cozinha do abrigo. Acendi o fogão, peguei uma panela e comecei a refogar alho na manteiga, como fazia com minha mãe quando era criança. O cheiro me envolveu como um abraço, me lembrando de quem eu era antes de tudo desmoronar. Fechei os olhos e prometi a mim mesmo que não deixaria mais ninguém roubar meus sonhos. Na manhã seguinte, bati na porta do escritório de Sérgio e disse: "Quero liderar a cozinha comunitária. Vamos mudar vidas juntos." Mas eu ainda não imaginava os desafios que me aguardavam para fazer esse projeto sair do papel. Aceitar liderar a cozinha comunitária foi como saltar de um penhasco. Emocionante, mas apavorante. Nos dias que se seguiram, mergulhei de cabeça no planejamento com a equipe da ONG. Precisávamos reformar o espaço, organizar doações, conseguir equipamentos e, o mais importante, encontrar moradores dispostos a trabalhar na cozinha comigo. A ideia era que, além de alimentar quem passasse fome, a cozinha gerasse pequenas rendas para os acolhidos, ajudando-os a sair das ruas de forma digna. O maior desafio, no entanto, não era estrutural. Era quebrar a descrença que existia dentro de mim e de muitos moradores. Alguns diziam: "Isso nunca vai dar certo, a cidade vai boicotar." Ou: "Ninguém quer comprar comida feita por mendigos." Cada frase era uma faca cravada em meu peito, mas eu me recusava a desistir. Passei noites em claro escrevendo cardápios simples, mas saborosos, com pratos que lembravam comida de mãe. Arroz carreteiro, feijão tropeiro, galinhada. Eu queria que cada refeição carregasse aconchego, esperança. Sérgio ajudava em cada detalhe. Ele conseguiu negociar com fornecedores para doarem ingredientes. Empresas locais se mobilizaram para fornecer fogões e utensílios. Aos poucos, o espaço abandonado começou a se transformar em uma cozinha de verdade. Pintamos as paredes de amarelo, penduramos frases de incentivo e, na entrada, colocamos uma placa: "Cozinha Esperança. Aqui, cada refeição é um recomeço." A primeira vez que liguei os fogões e senti o calor subindo no rosto, tive vontade de chorar de gratidão. Mas a ansiedade voltou com força quando marcamos a inauguração. E se ninguém aparecesse? E se tudo fosse um fracasso retumbante como na final do programa? Passei a véspera relembrando cada humilhação, cada olhar de desprezo que recebi. Quase desisti, mas fui salvo mais uma vez pelos moradores do abrigo. Eles passaram a noite ajudando a picar legumes, temperar carnes e cantarolavam enquanto cozinhavam. O clima de união me deu forças. Aquela cozinha já estava cumprindo seu propósito antes mesmo de abrir. No dia da inauguração, cheguei antes do sol nascer. Me ajoelhei em frente ao portão fechado e agradeci a Deus por estar vivo para ver aquele momento. Quando as portas se abriram, algo inacreditável aconteceu. Dezenas de pessoas apareceram. Alguns moradores de rua, outros vizinhos curiosos, famílias humildes querendo apoiar. Vi até gente que tinha me criticado após o programa. A primeira cliente foi uma senhora que me entregou uma moeda de R$1 e disse: "Seu arroz tem gosto de lar." Aquilo foi tudo que eu precisava ouvir. As vendas começaram tímidas, mas logo a notícia se espalhou. Em poucos dias, jornais locais e blogs de gastronomia começaram a escrever sobre a Cozinha Esperança. Ex-cozinheiro humilhado em reality abre projeto social e emociona a cidade, dizia uma das manchetes. Pela primeira vez, minha história era contada com respeito, não com escárnio.
Comentários de apoio começaram a chegar de várias partes do Brasil, até de pessoas que lembravam de mim pela final do programa. Você merece essa nova chance, diziam muitos. Você sabia que sua palavra de incentivo pode ser a diferença entre a pessoa desistir ou lutar? Já pensou em quantas vidas você pode mudar com um simples "você consegue"? Escreve aí nos comentários uma mensagem de força para quem passa por dificuldades. Vamos transformar essa história num espaço de apoio. Os dias na cozinha eram exaustivos, mas cada prato servido era uma vitória. Ensinei moradores a cortarem legumes, a temperarem carnes, a manterem a higiene. Vi homens e mulheres que chegaram à cozinha sem esperança voltarem a sorrir ao sentir que eram capazes de produzir algo valioso. Cada prato vendido não era só alimento, mas também dignidade. Mas nem tudo foi fácil. Alguns dias foram de vendas fracas e a pressão para manter o projeto funcionando era enorme. Teve noite em que chorei escondido, com medo de falhar novamente. Às vezes, os traumas do passado voltavam, e eu me pegava olhando para as panelas, esperando que alguém aparecesse para sabotá-las. Mas, em cada recaída emocional, Sérgio, a equipe da ONG e os novos cozinheiros me seguravam. Não era mais uma luta solitária. Certo dia, recebi a visita do Rafael, meu amigo de infância, que entrou na cozinha com os olhos marejados. Ele se emocionou ao ver a cozinha Esperança cheia, as panelas fervendo, a música suave que tocava ao fundo. Abraçou-me forte e disse: "Você conseguiu, Rogério. Você voltou." Foi o abraço mais sincero que recebi em toda a minha vida. Ali entendi que, mesmo que jamais apagasse meu passado, eu poderia construir um presente digno e um futuro cheio de significado. Mas a vida ainda guardava mais uma surpresa. Um convite que poderia me colocar novamente diante das câmeras. Desta vez, para contar minha verdadeira história. Foi algumas semanas após a Cozinha Esperança começar a ganhar destaque que recebi o convite mais inesperado da minha vida. Uma produtora de TV queria que eu participasse de um documentário sobre superação de ex-participantes de realities. No início, meu estômago se revirou só de pensar em voltar para a frente das câmeras. Lembranças do palco, das luzes, das risadas, dos jurados me olhando com desprezo. Tudo voltava como se tivesse acontecido ontem, mas então pensei em tudo o que vivi, nas pessoas que ajudamos na cozinha, nos sorrisos que recuperei. E senti que era hora de contar minha versão. Quando contei à equipe da ONG sobre o convite, todos me apoiaram. Sérgio disse que eu não tinha obrigação de aceitar, mas que poderia ser uma chance de mostrar ao país inteiro que minha história não era apenas um fracasso, mas uma luta pela vida. Passei noites refletindo, lembrando de cada passo que dei desde o fundo do poço até ali. Percebi que, se minha experiência pudesse inspirar outras pessoas, valeria enfrentar meus medos. No dia da gravação, fui levado até o estúdio em uma van simples, mas confortável. O cheiro de café fresco, a equipe sorridente. Tudo era tão diferente do clima tenso do antigo programa. Quando entrei no set, tremia por dentro, mas fui recebido por uma repórter que me abraçou e disse: "Queremos ouvir sua história do seu jeito." As luzes se acenderam e por alguns segundos pensei em fugir. Mas então lembrei dos moradores da Cozinha Esperança, de Rafael, da senhora do pão, do entregador que me ofereceu comida. E comecei a falar. Contei tudo, do menino que aprendeu a cozinhar com a mãe em Monte Azul, do sonho de vencer o concurso, da humilhação, da descoberta da sabotagem, da queda vertiginosa que me levou à rua. Falei das noites em claro, das crises de abstinência, dos dias em que achei que não veria o sol nascer. E principalmente contei como encontrei força no abraço de estranhos, na mão estendida de quem acreditou em mim, no cheiro da comida que sempre foi meu maior elo com a vida. Quando terminei, o estúdio estava em silêncio. Vi lágrimas nos olhos de parte da equipe. A repórter, emocionada, segurou minha mão e disse: "Você não é um fiasco, você é um exemplo." Aquele momento me devolveu algo que eu pensei ter perdido para sempre: meu orgulho. Ao sair do estúdio, senti que um ciclo havia se fechado. Não era mais o homem que precisava fugir do passado. Agora eu o abraçava como parte do que me fez quem sou. Dias depois, o documentário foi ao ar. Milhares de mensagens começaram a chegar pelas redes sociais da ONG. E até no celular que Sérgio me emprestara. Gente do Brasil inteiro escrevia contando como minha história os tocou, como se sentiram representados, como decidiram procurar ajuda para seus próprios problemas. Alguns diziam que largaram o vício, outros que passaram a enxergar moradores de rua com mais empatia. Eu chorava lendo cada mensagem, entendendo que minha dor, compartilhada, estava se transformando em cura, não só para mim, mas para muita gente. A Cozinha Esperança se fortaleceu ainda mais depois do documentário. Conseguimos mais doações, voluntários apareceram, cursos de capacitação foram criados. Alguns moradores começaram a ser contratados
pratos em restaurantes. Outros abriram barraquinhas com a ajuda da ONG. A cozinha se tornou um símbolo de resistência e recomeço em Monte Azul. E eu, que achei que jamais voltaria a cozinhar com alegria, passei a ver cada panela como ferramenta para salvar vidas, inclusive a minha. Hoje, aos 45 anos, ainda carrego cicatrizes profundas. Há noites em que acordo assustado, lembrando do passado. Mas agora sei que não sou definido pelo pior momento da minha vida, e sim pela forma como me levantei depois dele. Cozinho todos os dias com gratidão, sabendo que, enquanto houver alguém precisando de ajuda, minha história ainda terá propósito. Às vezes, quando o cheiro do alho refogado invade a cozinha, fecho os olhos e sinto que minha mãe ainda está comigo, sorrindo. Quero te dizer, do fundo do meu coração, não importa o quão fundo você tenha caído, sempre existe uma chance de recomeçar. E se puder, seja essa chance na vida de alguém. Você nunca vai imaginar o poder que tem um gesto de bondade. Se minha história tocou seu coração, compartilha esse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal para conhecer mais histórias como a minha. Escreve nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber até onde minha voz está chegando. E lembrar que, mesmo espalhados, nunca estamos sozinhos. Obrigado por me ouvir. Obrigado por acreditar que todo mundo merece uma segunda chance.